Bom dia. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca baixinha, loira de cabelos cacheados, com cabelo raspado ao redor da cabeça. Estou com um maquecão preto e de salto alto. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu da DEX desse ano, que vem relacionando esses temas, né, com design futuro. E tem duas coisas que me fascinam pessoalmente quando a gente junta eles. A primeira é muito óbvia. Conectar design com o futuro faz todo sentido, porque, afinal, o próprio conceito de design ele diz respeito a projetar, criar algo novo. Então, é muito previsível essa conexão. E o segundo ponto, que é aqui que vem a ironia, é que, mesmo sendo designers, nós somos seres humanos comuns. Não somos dotados de nenhum superpoder. E tampouco somos videntes. Talvez alguns místicos, né, Gil? Mas videntes, acredito que ninguém é. E, justamente quando a gente pensa nisso, a gente vai para o nosso mundo de projeto, que, afinal, a gente fala muito de criar hipóteses de solução. E é isso que a gente faz. A gente é capaz de usar nossa criatividade e imaginação e criar algumas hipóteses de solução. Mas agora, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho numa coisa que me deixa bastante intrigada e é interessante. Nós aqui já fomos o futuro de alguém lá do passado, que tentou imaginar, adivinhar como seríamos hoje, o que comeríamos, como nos deslocaríamos, como viveríamos. Cineastas, futurologistas, cientistas tentaram, por diferentes formas e maneiras, criar futuros. Futuros que hoje vivemos aqui. Nessa imagem, a gente pode ver aqui o Nike Air Mag, que se autoamarra, com um display LED, né, do ladinho ali com a marca da Nike. E a Hoverboard. Esses dois projetos foram criados no filme de 1989, na versão De Volta para o Futuro, onde eles vão para um futuro de 2015. E daí a gente tem esses objetos aí. E aqui, chegando num tempo mais moderno, mais próximo do 2024, tem os modelos de 2024, a gente pode ver algumas das mesmas soluções para aquele problema do usuário, de amarrar o tênis. Ou talvez algumas que eliminaram por completo o problema. Você nem precisa amarrar. Mas, para além do problema do usuário, elas também se basearam em drivers relevantes, como o tema da inclusão, que é o Go Fly Easy, ou a pegada de carbono, que foi lançada agora na Olimpíada, né, o Light Spray Technology. Então, novas tecnologias, diferentes formas de resolver um problema que, em 89, já era conhecido pela gente. Aí eu tenho que apontar para lá. Mas, afinal, por que esse tema importa? Por que falar sobre o futuro e combinar com design é tão importante? E por que eu trouxe ele aqui para vocês? Atualmente, a gente fala muito, né? Eu lidero alguns designers, eu já tive em outros times, e eu tenho percebido quanto nós, por profissão, pelos cursos que fazemos, nos conectamos muito mais com os aspectos técnicos da nossa profissão. Com o Figma, a UI, o Design System, o desenho em si das estéticas, que elas são uma armadilha enorme, porque são subjetivas. A própria experiência é subjetiva. Todos, em alguma forma, maneira, somos usuários de alguma coisa, os nossos chefes, os nossos pais, as nossas mães. E, para além disso, a gente vive agora um momento novo, que a gente está tendo que aprender novas ferramentas, plugins, que, para além, né, de outras profissões, eles estão interferindo na nossa. Alguns desses softwares, dessas ferramentas, com um comando, você diz, por favor, desenhe um aplicativo de agendamento de viagens para o espaço. E ele traz os primeiros esboços, as primeiras linhas ali. A gente não precisa ficar pensando do zero mais. É muito prático, é muito rápido. Muitas dessas ferramentas só estão no começo. E, para esses aspectos mais operacionais, elas podem ser treinadas, por exemplo, para aprender como aplicar o Design System do nosso produto. Ou para reproduzir os mesmos aspectos de interatividade que a gente tem dentro do nosso app, do nosso serviço, do nosso software. E como que a gente podia sair
um pouco mais e expandir a nossa visão desses aspectos técnicos e ir um pouquinho além para uma visão mais estratégica. Uma das maneiras é criando uma visão de experiência, ou UX Vision. E o que é uma visão de experiência? Uma visão de experiência nada mais é do que um ponto lá no horizonte, um desenho de futuro que você com seu time planejam, pensam, refletem e saem do aspecto da frase, mas vão para uma imaginação de um protótipo desse futuro. Uma visão de UX, ela carrega em si aonde a gente quer estar, definição de objetivos, o que na indústria a gente fala outcome, e descreve um estado de futuro. Então, essa experiência em si, ela descreve o momento ideal que o nosso usuário vai estar vivendo e que a gente ainda nem criou, mas a gente quer criar. E o que acontece se a gente não tem uma visão de UX? A gente fica alienado, a gente vai ficar refém de critérios de decisão, como, por exemplo, o que é mais rápido de projetar? Qual é a forma mais barata de fazer essa interação? Ou até, como que a gente copia os nossos concorrentes, mas, quem sabe, tenta melhorar um pouquinho a experiência? Não é suficiente. Se a gente tiver uma visão pré-desenhada, já alinhada com o nosso time, de onde a gente quer chegar, a gente usa ela como critério decisório. E a gente foge um pouquinho daqueles aspectos de suposições. Mas a gente tem uma mira, a gente tem um alvo que está lá no horizonte. E como, a gente faz isso? Como que a gente está? A gente desenha um futuro ideal, etc., mas e aí? E aí vem a estratégia. Que a estratégia é o desenho de como você faz para chegar lá. A atividade de resolução de problemas em si, a gente já escuta falar isso dentro da própria empresa. E descreve esse conjunto de escolhas. Então, um conjunto de escolhas coordenado, ele desenha esse como. Então, como funciona? Pode ser bem simples. Aqui é onde você quer chegar, onde seu time quer chegar, onde a sua empresa quer chegar no futuro. E aqui é você. E agora você olha lá para cima daquela montanha e fala, beleza, tem várias opções, eu não sei se eu tenho condicionamento físico, não sei que tipo de comida tem que levar. Então, você começa a imaginar as possibilidades e, a partir da tua estratégia, você faz escolhas de como você pode fazer para chegar lá. Mas o fato é que eu vim aqui falar sobre como criar essa visão de experiência. E o primeiro ponto, acima de tudo, a gente tem que começar com pesquisa. Então, para criar uma visão de experiência do futuro, você tem que entender como está a experiência atual do seu produto, como os seus usuários vivem, o que eles comem, o que eles fazem. Então, respondendo, entrevistando usuários, entendendo melhor essa dimensão, esses comportamentos, você consegue ter evidências, fatos, para você perseguir, para descobrir o seu como. Tem uma frase do Jared Spool que eu gosto muito, que ele fala assim, no design, tem um nome técnico para quando não tem pesquisa com o usuário. Chama-se adivinhação. E a adivinhação é aquele lugar, quando você senta na mesa com os stakeholders e alguém fala, eu acho, eu também acho, é assim que eu faço. Então, esse lugar é o lugar que eu quero tirar vocês. A gente precisa sair do lugar da adivinhação. Nós ajudamos e co-criamos esse futuro. Nós somos corresponsáveis por ele. E a partir do momento que você tem essas pesquisas, esses dados, para desenhar essa experiência, essa visão de experiência, a gente tem que responder essa pergunta aqui. Se a gente fizer um trabalho fantástico em nossos produtos ou serviços pelos próximos, daí vai depender de aonde você quer estar no futuro. 5 anos, 10 anos? Como que a gente melhora a vida das pessoas? Então, a melhoria na vida de alguém vem da compreensão de onde ela é difícil hoje. A partir dos dados do presente. E que eu vou apresentar para vocês uma forma, uma metodologia que é completamente adaptável, que é completamente movida a interesse de vocês, mas que vai trazer uma base estrutural para como vocês fazem para criar essa visão de experiência. O forecasting nada mais é que um método que ajuda a criar essas projeções, sempre se baseando em pesquisa, dados, evidências, num período que vocês vão estipular dentro do time de vocês, 5, 10 anos, e
a partir desse plano desenhado, esse protótipo de futuro, vocês começam a mirar as decisões de design em cima dele. O que eu uso como inspiração é o Strategic Foresight Framework, da Universidade de Houston. Eu coloquei uma linha no meio, porque, na verdade, há muitos anos eles vêm aperfeiçoando essa metodologia de futurologia. E o começo dela começou com forecasting. Então, essa primeira parte aqui, que fala forecasting, ela é mais baseada numa, a gente chama de previsão, né, forecasting, porque ela olha para dados e fatos a partir de um diagnóstico mais preciso de futuro. A gente viu a palestra anterior falando sobre ciclos que são repetitivos, isso é real. A gente tem tendências que são contínuas, isso é real. E a gente pode se aproveitar delas para minimizar as incertezas. E do outro lado, a segunda parte, a segunda fase, que se chama, foi aí que o framework virou Foresight, ela é mais focada na provocação dessa previsibilidade mais certa, desse futuro esperado. Você vai lá e provoca eles, tentando antecipar condições que não são óbvias, que podem ou não podem acontecer. Por isso que ele considera incertezas. Esses são os cenários imprecisos. A gente vai ficar só na primeira parte, que é onde eu acho mais relevante, que ajuda a construir uma visão de UX. Então, a primeira parte começa com, primeiro, você definir o teu tema foco, que pode ser o business da empresa, logística, ou pode ser uma questão mais específica. Aqui a gente chama de domínio. Então, você cria esse mapa de domínio a partir de pesquisas, você vai encontrar categorias, vai conectar essas categorias no teu tema foco. Você também pode recorrer às entrevistas prévias com o usuário, repositório de pesquisa, porque muito na fala das experiências, nas falas dessas pesquisas, aparecem temas que, se a gente, por si só, fosse desenhar fluxos, não teria essas ideias. Então, é super importante você ir lá a fundo e entender melhor o que os usuários estavam falando. E aqui é opcional, eu particularmente acho que ajuda, porque ajuda a fazer um frame melhor, que é você incluir ou um problema que você quer mirar, ou uma pergunta direcionadora. Como, por exemplo, a gente fazia muito na Electrolux, que é como as pessoas se alimentarão daqui 5 anos. Eu mostro para alguns amigos meus os boards de tendência que a gente tinha, e mostrava, por exemplo, que é aumento de flexitarianos, aumento de veganos, aumento de vegetarianos. E esse board que está datado é de 2014. E ali a gente começava a pensar que tinha que desenhar gavetas de legumes maiores do que a parte em si, interna da geladeira. A segunda parte é uma avaliação da situação atual. Então, aqui a gente chama de scanning, onde você vai escanear tudo que você tem ouvido falar, onde estão as principais tendências, os hot topics, os trend topics, né? Ou sinais, que a gente também chama. Você pode usar relatórios de projeções. Muitas empresas, pessoas divulgam esses relatórios de projeções. E eles vão ter números. Os números que vocês vão ter que pegar é aqueles que dizem aumentou, diminuiu, cresceu, decresceu, porque são os números que expressam continuidade de alguma maneira. E os stakeholders chaves, que às vezes a gente pensa que são pessoas só, mas pode ser organizações. No caso do petróleo, pode ser o governo. E no caso, por exemplo, de fintechs e empresas que trabalham com investimentos ou criptoativos, são gurus de finanças que costumam fazer projeções que costumam, inclusive, acertar muitas delas. E a terceira parte é onde você faz o wrap-up de tudo isso. Você vai juntar isso e é onde a gente identifica o cenário futuro. Esse cenário ali, baseline, que está escrito, é o futuro base. Você pode também escolher um futuro preferido, que está ali cor-de-rosa em cima. Geralmente, em UX Vision, eu sugiro que você saia um pouco do básico e tente fazer como você realmente pode melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o outcome, esse é o resultado final desse trabalho. E agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês, que é, na prática, como isso funciona. Eu fiz uma simulação, é um projeto que eu me baseei, que eu fiz realmente na Hotmart. Então, aqui a ideia foi pegar a Creator Economy como um ponto focal. Então, este é o meu domínio. Eu vou lá, eu vou estudar. A gente gosta de chamar de desk research. Vou pesquisar o que está acontecendo na Creator Economy e o que tem ao redor. Então, recentemente, o Shark Tank,
um dos maiores programas de empreendedorismo do mundo, fez um tema chamado Versão Creators. Os influenciadores virtuais gerados por aí estão gerando economia de bilhões. Pensa, nem são pessoas e influenciam pessoas. Ou melhor, são grupos de pessoas influenciando pessoas. E aqui embaixo, eu coloquei um print do trabalho que a gente fez de pesquisa real, com creators reais, onde a gente conseguiu fazer um mapeamento de jobs to be done, entendendo através de um grupo de dores em comum para temáticas comuns. E ali uma representação mais ou menos como ficaria um mapa de domínio. Então, você põe o tema no meio e os principais tópicos que estão correlatos com esse tema, ao redor. A fase 2 é a fase de scanning, como falei. É o diagnóstico da situação atual. Esse olhar, começa a fazer esse olhar para o futuro. Então, aqui é uma brincadeira, né? Eu coloquei algumas tendências que são tendências mesmo desse tema, desse domínio, mas eu só coloquei elas aqui, como elas ficariam escritas. Além disso, você olha, nesse caso da Creator Economy, para as plataformas. O que está acontecendo legalmente nas plataformas? Elas correm o risco de sumir. O X saiu do... Né? O que mais que está acontecendo? Os likes sumiram? Os likes voltaram? Os comentários dos stories vão ser lançados? O que isso quer dizer? Então, você começa a olhar um pouquinho nessa dinâmica. E aqui, para fechar essa fase de scanning, uma forma de documentar ela é você escrever. Hoje a Creator Economy é... E você faz um texto sobre o que você aprendeu. E no futuro, como ela será? E você junta esses sinais, essas evidências e cria uma história sobre como você imagina que ela vai fazer. Não é baseado em achismo e adivinhação. Você realmente pesquisou. E embaixo você coloca dentro daqueles domínios que você, né, os tópicos do domínio, você pode criar implicações para cada um deles. E por último, a gente tem o filtering, que é o wrap-up de tudo isso, que é a tua entrega final, que é o mapa de contexto. E essa é uma forma fácil de criar um mapa de contexto. Então, você tem lá, de novo, o teu tema no meio, e ao redor você coloca os itens que mais chamaram a sua atenção, que é onde você quer criar a sua experiência. Para tangibilizar, a ideia é você escrever manchetes de 2030, mas como se fosse hoje no jornal. Então, põe um título chamativo, descreve os impactos daquela tendência, daquele fato, e quais são as oportunidades que ele está gerando. A gente fez esse trabalho na Hotmart, olhando mais para o lado de serviços financeiros. Foi muito legal, porque a gente pegou essas informações, transformou numa narrativa de um vídeo, utilizou de banco de imagens de vídeo, e dentro, no meio dessa narrativa, a gente colocou alguns usuários dando depoimentos. Nossa, a Hotmart mudou minha vida, porque agora não sei o quê, como se fosse real aquela transformação da experiência que a gente vai criar. E a gente levou isso para o board de executivos e foi incrível, porque eles conseguem ver aonde a gente quer chegar, futuro que a gente quer criar. Então, aqui é um slide de resumo de tudo o que acontece, o framing, o scanning e o filtering. E eu deixo uma referência, que foi a que a gente usou para fazer o vídeo, que é um TED Talk do Cameron Herold. Ele tem um conceito chamado Vivid Vision, que o Google usa, que Steve Jobs usavam, que é prototipar em vídeo a experiência que ela ainda vai ser e não existe. E, por último, uma frase de Peter Drucker. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Mas a melhor maneira de como nós, designers, podemos, de fato, ajudar a criar esse futuro é estarmos mais conscientes e bem informados de para onde esse futuro está apontando. E é isso, gente. Obrigada. Muito bom, Mayra. Vamos conversar. Por favor, fica aqui. E vamos lá para a nossa fila de perguntas. E enquanto a galera chega, você trouxe bastante dados. E aí tem um convite, né, para o designer sair do fazer e começar a pensar e estudar o comportamento humano. Como que você pensa esse estudo do comportamento humano para ajudar a prever o futuro, não antecipá-lo? Rapidinho, só para a gente começar. Boa. Então, eu gosto muito de sair... Bom, eu já não sou uma designer que nasceu muito nessa parte técnica. Eu sempre fui mais racional. Eu gostava de pensar o que está acontecendo e
parte da minha história de ter trabalhado com produto físico, que é extremamente contextual, a usabilidade, é toda uma experiência de abrir a porta, colocar, me fez pensar nisso. Então, tinha muito a ver com comportamento. Olhar para essas pesquisas e tentar fazer um radar no que está acontecendo no mundo vai contribuir muito mais para você entregar aquele resultado que você espera do que, às vezes, a gente fica preso só desenhando os formatos ou o layout da tela. Isso é importante, e sempre for. Mas o que eu queria dizer, principalmente, é que isso é core. Ser designer é saber fazer telas, é saber fazer layout. Mas a gente tem que começar a sair para além disso. Isso já é o nosso básico para ser contratado. O que você vai fazer para mais? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é não se contentar com apenas o que você veio aqui para fazer, mas você conseguir dar esse passo a mais. Porque todo mundo fala, né? Design vem de humanas, basicamente. Eu lembro em uma época, quando eu fiz faculdade, mudava. Tinha design que estava, por causa do design industrial, que estava em exatas. Ou não, estava em humanas. Não, gente, design é estudo do comportamento humano. Então, é para além da ferramenta mesmo. Muito bom. E agora, inaugurando as perguntas, vamos lá. Bom dia, gente. Primeiro, queria te parabenizar pela palestra, que explodiu a minha mente. Assim. Que bom. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com uma blusa branca, uma jaqueta marrom, uma saia longa verde e uma bota preta. Eu acho muito interessante quando a gente fala de estratégia, e eu também acho que a estratégia é o que cria, de fato, uma experiência, não a tela. Mas hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade de mostrar valor na estratégia e, com isso, conseguir, por exemplo, negociar tempo para construir uma estratégia, por exemplo. Então, negociar tempo para fazer uma pesquisa, para fazer um discovery. E eu queria saber de você, assim, dicas para construir, conseguir mostrar valor, né, em criar estratégia, e também dica para quem quer migrar a carreira para esse lado mais estratégico, assim, que hoje não vejo muito espaço assim no mercado sendo analista, por exemplo. Eu não acho fácil. Eu acho super difícil. Estava falando com o Luan ontem sobre isso, como é difícil. Mas eu acho que a primeira coisa que eu sempre fiz para mim é porque eu realmente gosto disso. Então, eu estou disposta ao ônus de ser essa pessoa mais intransigente. Então, o que eu gosto de dizer sempre é, quando alguém te passa uma demanda, uma iniciativa, a primeira coisa que você tem que fazer são perguntas. Eu já vi e já tive pessoas no meu time que elas pegam a demanda e são incríveis. Eu fico assim, boba com essas pessoas. Elas, 24 horas depois, tem quase que um aplicativo inteiro desenhado no Figma. Eu falo, caraca, isso é muito bom. Mas depois eu começo a fazer pergunta em cima do protótipo. Mas por que isso? Quem vai usar isso? E você começa, não, mas isso aqui não vai ajudar naquele número. Então, você percebe o quanto a gente é destreinado para não pegar um negócio e sair fazendo. E falar, pera, mas para quem que é esse público, né? Quem é o segmento que vai usar? Então, para mim... Quer entender? Não, exatamente. É o tipo de trabalho que eu tento fazer, estou tentando fazer na minha carreira, assim, mas ainda sinto dificuldade de negociar. Bom, eu não fiz o protótipo ainda, mas olha todo esse discovery aqui que eu tenho, sabe? Enquanto isso entrega valor. Então, é isso. Eu escolho as batalhas. É verdade, porque é uma forma, quando você está num contexto, porque é cultural, né? Eu já tive empresas ou pessoas aliadas que me dão toda a energia e força. Putz, a gente tem que fazer isso. Eu já tive empresas que isso era, cara, é velocidade. Cadê, entrega. Então, tomar cuidado, eu negociaria as batalhas. Se é uma batalha que você acha que não vale a pena comprar, porque, é só entregar, beleza. Mas você fala, esse projeto, eu posso ficar mais uma semana com ele, que eu quero conversar com umas pessoinhas? Aí você distribui, mas não é fácil. Obrigada. Bom dia, eu sou a Patrícia. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho na altura dos ombros e estou de camiseta preta e calça estampada amarela. Eu queria que você contasse um pouquinho, Mayra, quando a gente faz uma visão e a gente vai apresentar ali para stakeholder, principalmente para stakeholder, porque acho que o time de design está muito comprado, que é uma visão, que a gente ainda vai, ao longo desse caminho, que a gente vai percorrer da onde a gente está para lá, a gente tem um tempo ainda de validações, né? A gente vai rever visão ao longo do tempo, mas os stakeholders, eles criam uma expectativa de que você acaba de apresentar a visão, assim, eles falam assim, daqui a um mês está pronto? Você está falando de uma coisa de 5 anos, assim, não é tão rápido, né? E eu queria que você contasse um pouco como que você consegue calibrar essa expectativa dos stakeholders.
Eu não sei como é esse exemplo que você está citando, mas eu não coloco nenhuma tela, nunca, na minha visão. Ela é depois eu até tinha deixado, mas eu vou publicar no LinkedIn um forms para quem se inscrever, eu mando exemplos, eu quero mandar exemplos para as pessoas se conhecerem essas visões. Mas se você, por exemplo, pegar em 1982, eu não vou ter certeza, a visão é o vídeo do Steve, não é o Steve Jobs, é um ator. Você olha a visão, é um professor que senta numa mesa, que tem um projetor, aí aparece o Google Maps, que nunca ninguém existia, não existia naquela época. Aí ele faz assim, aí toca o telefone e ele atende num tablet, que não existia em 1980. E ele atende num tablet. Você vê o benefício daquela experiência em si. Então, o protótipo da visão, ele precisa entregar o protótipo da experiência, do sentimento, do resultado de estar vivendo naquele lugar no futuro, mas não uma tela. Se a gente entrega uma tela, que eu acho que é isso que também me atrapalha, é quando você mostra a experiência em tela, putz, olha só um concept. Olha esse concept aqui, que legal. Você vai pedir comida e vai vir entregar para um drone, e daí tem o protótipo, daí alguém vai falar, não, mas esse botão está pequeno. Mas espera aí, esse botão está escrito errado. Começa a olhar para a interface. E vocês, cara, como assim? Mas eu estou falando que o mundo vai ser diferente e a pessoa está no botão. Evita levar coisas de design, de tangível. Traz o resultado. Então, a gente fez isso, por exemplo, esse vídeo da Hotmart, a gente usou bancos de imagens, com uma narração por trás, contando essa história. Então, quase que as coisas, assim, se a gente fosse olhar o vídeo do banco de imagens separado, você não dava nada. Mas a narração fala, nossa, o pagamento vai ser com NFT, e vai vender um negócio ali e tal. Você fala, caramba! Então, é isso, é uma das formas para convencer. Mas eu, de novo, não acho que é um lugar fácil. É um lugar que exige coragem e fazer alianças importantes. Então, politicamente, dentro da empresa, você tem que estar com pessoas ali desse topo que topam estar com você. Outra dica, conectar com o que a empresa já tem de material de futuro. Se ela já tem algum material de futuro, eu sempre correlaciono que eles vão se ver lá. Olha, ela pensou em mim, ela pensou naquilo. Então, eu acho que é importante. Bom dia. Eu trouxe algumas perguntas no celular, porque eu ia esquecer quando chegasse aqui. Desculpa, gente. Você falou sobre as IAs no começo, e tendo em vista, né, o crescimento das IAs, com uma criação de vídeo em segundos, de imagem, texto, que todo mundo está vendo agora, você acredita que os futuros designers serão profissionais mais genéricos, ou ainda teremos aquela criação mais humana, ou, sei lá, vai ser mais algo artificial, 100% artificial no futuro? E, complementando essa pergunta, se as empresas, vendo esse crescimento das IAs, como você mostrou, em segundos você consegue criar telas, se eles vão pensar mais no lucro, ou teremos mais profissionais, né? Ou a nossa profissão pode acabar, se o futuro te acalma ou te assusta. Tudo que a gente não conhece deveria nos assustar. É sempre o que eu acho. Mas eu vou começar para a primeira explicação, para a primeira pergunta, parte da pergunta. Então, eu acho que não existe uma substituição. Eu estou com a galera que fala que é uma ferramenta para ajudar. Só que a gente vai ter que aproveitar ela da maneira certa. O meu pensamento... Eu testei essa Galileu e a UiZard. Cara, eu fiquei assim, tá, beleza, não ficou lindo, não ficou perfeito, tá cheio de defeito. A experiência, digamos assim, o racional das telas, mas, ficou muito legal. Tipo, se eu quisesse enganar alguém com um portfólio, eu consigo, entendeu? É real, gente. Dá para você fala assim, você só tem que estudar o que você vai explicar na entrevista, mas dá para enganar? Mas sabe onde está o erro? Não está considerando o tesão de usar o produto, o business que eu queria construir, as métricas do negócio. E é ali que a gente vai entrar. Então, o que eu acredito é que elas vêm a trazer muita velocidade para tirar as coisas do papel. Talvez elas consigam, inclusive, refinar questões estéticas, porque elas são inteligentes, elas são treinadas para isso, que eu não teria esse olhar. Uma outra coisa que eu acho maravilhoso, que um dia eu sonho que isso aconteça, que eu quero contratar designers que sejam mais estratégicos e que sejam menos Figma, que é treinar a IA para corrigir design system nas telas. Que uma coisa que assim, alguém chega para mim, um dev chega, Mayra, aquele design não usou o design system. Eu falo, pelo amor de Deus, ai, que inferno, não quero, não tinha que ter chance de não usar. Alguém passa uma IA aqui e corrige o design system para mim? Então, isso eu acredito que vai acontecer. Agora, sobre ganhar dinheiro,
A dura realidade é que é hoje, amanhã, depois de amanhã, vai ser sempre essa realidade. Nós trabalhamos em empresas capitalistas que têm desejos, sim, de crescer e de vencer, e o que a gente tem que fazer é quando eles estão muito loucos, com sangue no olho, você fala, oh, mas e o usuário? Mas a gente não ia fazer as pessoas felizes? Né? Vamos tentar fazer isso aqui, eu vim aqui para isso. Porque é esse lado que eles esquecem na hora que bate ali, o concorrente copia, eles falam, estamos mortos, e agora o que a gente vai fazer? Meu, essa hora, complicado. Assusta, então. Tina. Boa tarde, eu sou o Gustavo. Me descrevendo, eu sou homem, branco, estou vestindo uma camisa malha preta, calça jeans, tênis, não sei, chama, como é que é? Rabo, sei lá, coque, né? Um coque e uma barba já começando a ficar grisalha. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu acho que assim, a gente vê isso e se inspira muito, né? Eu acho que é fundamental a gente ter uma noção realmente de futuro e saber, né, se preparar para onde a gente está indo e tal. A minha dúvida é assim, eu sempre atuei como consultor, né, para grandes empresas e sempre com um pouco de foco assim, né, em tendências, futuros. E eu via muita resistência, né? A gente vê muita resistência, a gente fala às vezes, sente que está dando murro em ponta de faca, né? O design em geral e quando a gente fala de futuro também. Não só da gestão, da direção da empresa, mas até chegando no conselho da empresa. Então, às vezes, até a empresa quer fazer, mas na hora que chega no conselho de uma empresa grande, isso barra, porque isso é investimento. Eles acham que é um risco, né? Quando a gente está falando de tendência, é sempre um risco. Eu até cheguei a fazer uma certificação de conselheiro com foco em inovação, chama Conselheiro Trends Innovation, né? Que é especificamente para tentar isso. Eu queria entender, na sua experiência, assim, não só né, na direção e na atuação dos executivos da empresa, mas você teve algum desafio de fazer esse trabalho sensacional e, de repente, ver que isso está, né, chegando, começa a escalar e vai chegando no conselho, se isso vai parando e como conseguir resolver isso. Você falou um pouco aqui agora, né, mas só acrescentar. Não, eu vou acrescentar. Então, isso foi uma ideia que surgiu durante o trabalho que a gente estava fazendo ali na BU de Serviços Financeiros da Hotmart, que era exatamente isso. Porque pessoas têm opiniões bem diferentes, principalmente quando você fala de tendência. E principalmente quando elas vão ser, como é que eu posso dizer, coautoras ou co-decisoras dessa tomada de decisão. Será que a gente vai fazer isso? Será que a gente não vai? Então, se você sentar com esses 10 executivos, alguns vão falar, cara, vamos. Aí o outro vai falar, você está louco? Eu não vou fazer isso, não. Então, assim, como que você coloca todo mundo no mesmo lugar? Uma forma que a gente usou e que eu achei que foi bastante inteligente, não, a ideia não foi minha, não estou me autoelogiando, mas eu achei bastante inteligente, a gente fez um pré-read, né, um material para eles, só os executivos, eles lerem antes das tendências. Tinha o título da tendência, tinha o nível de maturidade dela, que eu gosto de usar também, uma descrição, e que empresas já estavam coçando ali para pegar aquela tendência, já estavam manifestando ela de alguma forma. Então, a gente fez esse PDF, escolheu poucas, porque elas eram complexas. Então, acho que não me lembro, eram de 8 a 10, tá? E a gente mandou para eles antes, uma semana antes, e eles obrigatoriamente tinham que ler. Por que obrigatoriamente? Porque junto foi um forms. Com o título da tendência, eles tinham que votar. Qual era o voto? Você acha que a gente tem que surfar nessa tendência, abandonar essa tendência ou ficar de olho? Que não é nenhum dos dois, mas é assim, ficar de olho. E todos eles fizeram. E a estratégia foi pegar numa data X, a gente montou um PowerPoint, colocou a foto de cada um e a resposta que eles deram. E eles tiveram que conversar quando eles discordavam. Então, a gente saiu da agenda com alinhamentos, porque tinha foto. A Mayra votou que quer surfar e o VP disse que quer abandonar. E daí, Maria, defenda. Por que você acha que a gente tem que surfar e por que você tem que abandonar? Então, a gente saiu de lá com esses debates finalizados, ainda que contraditórios. Algumas pessoas perderam, outras ganharam. E com aquilo, a gente documentou. Então, beleza. Essas a gente vai considerar na nossa UX Vision. Obrigada. Estamos chegando nas últimas perguntas do painel. E aí eu quero passar para a próxima. Obrigada. Bem rapidinho, que eu vou trazer. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos loiro, estou com uma blusa branca que tem algumas figuras de coração. Eu sou uma pessoa surda, então eu falo em língua de sinais e tenho um intérprete fazendo minha voz.
Primeiro, eu quero agradecer pela palestra. Eu amei os conteúdos trazidos. Já faz alguns anos que eu tenho pensado nesse design do futuro, tenho estudado sobre isso. E a inteligência artificial tem extremamente acelerado, né? E tem ficado. Né? É uma coisa que não vai passar. E, para mim, tem sido um desafio pensar nesse risco que a IA pode trazer no que diz respeito à inclusão, né? Então, pensando sobre a inteligência artificial, a gente ainda sabe que ainda tem um gap das inclusões dentro das IAs. Então, a minha pergunta vem muito no lugar, né? Como que a gente pode projetar um futuro mais acessível, uma IA mais acessível, mais inclusiva, mais diversa? O que você acha? Meu Deus, que lugar ela me colocou. Uau! Gente. Posso te dar uma pista? Eu acho que o que ela está perguntando é realmente uma coisa super relevante e importante. Super relevante e importante. Mas sair da minha boca uma resposta sobre como a gente vai fazer. Quer me ajudar? Vamos aí. Vou te dar uma pista. E aí eu acho que a partir disso você consegue desenvolver. Quando a gente fala sobre pensar em estratégias de inclusão, a gente começa pelo mapeamento de barreiras. E aí, nesse sentido, a partir da sua palestra, você falou sobre estudar comportamento humano. Então, quando a gente estuda o comportamento humano e entende, a partir dessas particularidades, quais são as barreiras que impedem ou dessa pessoa acessar, ou dificultar o acesso, ou ainda de que aquela experiência que você projetou, não necessariamente aquela pessoa vai ter, você consegue melhorar aquela experiência. E aí, quando a gente coloca a inteligência artificial nisso, partindo dessas múltiplas experiências, como você acha que ela vai ajudar? Bom, eu vou inventar, gente. Vou inventar. Vai Mas fazer eu um estou exercício refletindo. Vou fazer de- estou fazendo o contrário da palestra. Estou tentando adivinhar. Não, mas olha só. Eu acho que uma das coisas interessantes é tentar usar a inteligência enquanto inteligência para fazer esse escaneamento do que a gente não está olhando, né? Porque eu acho que agora, como para eu responder essa pergunta, a primeira coisa que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não estou numa posição de fala, que difícil pensar o que eu poderia fazer para algo que eu não conheço, né? Então, será que uma inteligência artificial seria capaz de impulsionar a minha cabeça, me orientar para esse lugar? Olha, eu acho que ao menos me tiraria do meu normal, de quem eu sou. Me traria informações novas. Eu acho que isso me ajudaria, sim. Mas eu acho que o que ela trouxe é bem relevante. De fato, muitas ferramentas talvez não estejam ainda considerando esses aspectos, e eu acho que pode ser uma grande oportunidade de inclusão mesmo. Bem legal. Mayra, agora, obrigada pela pergunta. Agora a gente tem o desafio de 1 minuto. Se vire 1 minuto, a gente vai ouvir 2 perguntas e aí você vai ter 1 minuto para responder. Valendo? Vai. Bom, Mayra, prazer, eu sou o Rafael, eu sou um homem branco, de cabelo preto, barba preta, camiseta preta, shorts preto e tênis preto. A minha pergunta, ela vai muito na prática. Acredito que o trabalho de visão é um trabalho longo, né? Não é feito da noite para o dia, é uma visão de 3, 10, 15 anos, não sei, né? Dependendo do objetivo. E a minha pergunta vai, como você, ou como podemos dar manutenção a esse trabalho para ele não ficar obsoleto, né? Trazendo tendências que hoje fazem sentido, mas se eu usar ele 2, 3 anos, acabam não fazendo sentido. Eu não quero refazer esse trabalho, até porque, né, vai demorar bastante. Então, como é que você dá manutenção a isso, principalmente com as coisas paralelas do nosso dia a dia? Calma. Próxima pergunta. Meu nome é Lucas Marte, eu sou Head de Design do Impact Bank e sou um homem branco, cabelo castanho, estou de óculos, blusa marrom, calça preta e tênis branco. Eu queria saber de você, as inteligências artificiais cada vez mais avançadas, resultados cada vez mais personalizados, redes sociais que entregam o que a gente quer, no momento que a gente quer, e cada vez mais as pessoas estão conectadas. Eu queria saber como que no futuro a gente consegue alcançar um equilíbrio entre o financeiro e a ética de manter essas pessoas 100% o tempo todo conectadas e resultados 100% personalizados. 100%, tudo 100%. Vamos só retomar. Ele quer saber sobre como não tornar as tendências obsoletas e aqui tudo 100%. Isso. 100%. Gente do céu. Tá. Ali é difícil combinar no dia a dia. Porque
pode ter uma sobrecarga muito grande no time e eu acho desafiador. Se está todo mundo muito ocupado, é bem desafiador. Uma alternativa que não é a mais barata e nem mais otimizada, mas a gente tinha na Electrolux, a gente tinha uma trend designer. O trabalho dela era fazer monitoramento de tendências e gerar bookboards de tendências para sessões de brainstorming. E era muito fantástico, porque você cruza com aquilo que você tem, né, na mão e o que você não tem, você passa a criar no brainstorm. Então, essa é uma maneira prática, não tão barata, mas que funciona. E a outra forma que dá para você fazer encontros quinzenais com o time só para esse exercício de cocriação de tendências, de rastreamento de tendências, por exemplo. Criar um rito onde você ocupe eles e cada um traz uma, para ter recorrência. É uma forma de tentar. Sobre o viés do aprendizado de gerir, né, entregar sempre a mesma coisa, otimizar pelos algoritmos o que você está vendo o tempo todo, etc., e os desafios de fazer isso num setor financeiro, eu acho muito difícil. Eu passei pela Conta Azul, que é fintech, passei pela Hotmart na área de serviços financeiros, que é fintech, estou no Gringo agora, que a gente vende seguro, empréstimo, etc. Eu acho que a maneira mais ética de você fazer isso é você entender para quem você está oferecendo em qual momento, que eu acho que muita gente falou, mas para mim é a tríade perfeita, que está no livro do Buriti e do Lemes. Contexto, usuário e o quê. Eu não acho justo, por exemplo, uma divulgação de empréstimo para 100% da base. Porque eu acho que a gente vai seduzir alguém que nem estava naquele contexto, nem estava naquele momento, e vai cair numa cilada que ele não precisava. Mas, de repente, se eu fizer isso para uma pessoa que não sabia dessa oportunidade, que lá no Gringo é com carro em garantia, ela vai falar, pô, eu não estava vendo por esse sentido. Pô, que legal que vocês fazem isso. Vocês me ajudaram. Eu acho que uma forma é fazer essa leitura do que, para quem, em qual momento, é a parte mais ética do que tem. Sair divulgando e vendendo com métrica de venda ou conversão, para mim, são geralmente ambientes que eu costumo não gostar de estar. Palmas para a Mayra. Obrigado pela participação.